Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Produção e apresentação, Thales Guimarães. Algumas razões fazem este programa ser especial para mim. Primeiro, porque ele é sobre o nosso grande violonista brasileiro, Dilermando Reis. Depois, porque está enriquecido com depoimentos de violonistas sobre o Dilermando. É também especial pela notícia, no mês passado, da sanção da lei que traz de volta às escolas de todo o Brasil a educação musical. Um feito histórico que aproveito aqui para parabenizar todos os envolvidos. E é um programa muito especial também, porque neste mês de setembro faz exatos 2 anos que o primeiro programa foi gravado. Vamos então ao nosso programa de hoje. Do interior de São Paulo, mais precisamente da cidade de Guaratinguetá, vem o nosso maior romântico do violão. Com seu violão com cordas de metal, mas com um som penetrante, suplicante e saudoso, Dilermando Reis foi o violonista que soube adentrar profundamente na alma em solidão e tirá-la de tal estado através de suas composições, de seus arranjos e do cativante e eterno melancólico som do seu violão.
Escutamos Romântica, uma valsa de Dilermando Reis. A interpretação foi do próprio Dilermando Reis. Falar de Dilermando Reis é mais do que uma satisfação e um prazer. É para mim uma obrigação. Sinto-me no dever de sempre estar fazendo algo, por menor que possa ser, que venha a contribuir para o aumento do reconhecimento em nível mundial da figura importante que é o Dilermando enquanto compositor, arranjador e intérprete. A sua importância para o violão brasileiro deve ser olhada com mais carinho, atenção e jamais, em hipótese alguma, ser esquecida. Aliás, quanto a isso, acho muito difícil acontecer, porque Dilermando colocou o violão no brilhante papel de inspirador, de desbravador de sentimentos obscuros, de um grande romântico e, melhor, colocou o violão mais perto do povo. De Dilermando Reis, ouvimos Desengano, um choro-canção que foi interpretado ao violão por ele mesmo. Suas composições inconfundíveis, seu estilo dos melhores, sua interpretação emocionante,
Muitos interpretam Dilermando muito bem e com coerência em relação ao seu estilo, mas ouvir o próprio Dilermando tocar, ainda que em gravações antigas, é ter a certeza de que ele, suas músicas e o seu violão são eternos. Esta foi Eterna Saudade, de Dilermando Reis, interpretada por ele mesmo. Essa é uma das minhas preferidas do Dilermando. O violonista Álvaro Henrique toca num ponto importante sobre Dilermando. Olá, Thales Guimarães. Olá, amigos do Mundo do Violão. Eu sou Álvaro Henrique e vim fazer um depoimento a pedido do Thales sobre Dilermando Reis. Bem, a minha geração não pôde ouvir o Dilermando em ação, então o nosso contato com ele é com o legado que ele teve, com as gravações que ele deixou e principalmente com as composições cada vez mais. Com relação a esse aspecto, me dá muita pena ver como está esse legado hoje em dia. O Dilermando tem facetas pouquíssimo conhecidas e muito interessantes. Ele tem muito mais coisa legal que apenas Se Ela Perguntar, Magoado, Conversa de Baiano. Ele tem, por exemplo, composições com sonoridades exóticas de países estrangeiros, algumas composições no estilo da bossa nova e composições que empregam ritmos pouquíssimos visitados por compositores brasileiros, como ritmos do Mato Grosso, de Goiás,
ou do Rio Grande do Sul. As gravações continuam aí, mostram a grandeza do Dilermando, a beleza da sonoridade, como ele cantava muito bem uma melodia, coisa muito difícil de achar hoje no violão popular, principalmente. E eu prezo que a obra do Dilermando, principalmente as composições, sejam mais preservadas. Ouvimos Cateretê Mineiro, de Dilermando Reis. Ao violão, Dilermando Reis. Concordo com o Álvaro, e se tem uma coisa que me chateia muito é quando se associa um compositor ou intérprete a uma única música, sendo que sua obra vai muito mais além. Isso acontece muito na música popular brasileira e também na música para violão. Muitos amantes, estudantes e até professores de violão só conhecem de Dilermando a valsa Se Ela Perguntar e a sua interpretação de Sons de Carrilhões. Senhores professores, incentivem seus alunos a conhecer a obra de Dilermando Reis. Eles verão o quanto és rica, bela e importante.
escutamos Rapsódia Infantil, de Dilermando Reis, interpretada por ele mesmo. Esta música é um pequeno popurrí de músicas folclóricas infantis que o Dilermando elaborou sabiamente. O violonista Fabiano Borges nos fala um pouco sobre Dilermando. Eu creio que Dilermando Reis foi um dos violonistas mais prolíficos do século XX no Brasil, na medida em que a sua maneira interpretativa influenciou significativamente gerações de violonistas. Exemplo disso, o violonista Rafael Rabelo, que foi influenciado não somente pelo repertório, mas também pela técnica, pela capacidade chorosa de tocar, a utilização do polegar, que o Dilermando soube utilizar de maneira bastante satisfatória. Acredito também que a peculiaridade interpretativa do Dilermando ela foi determinante para essa influência sobre gerações posteriores. Essa peculiaridade a que me refiro, ela se fundamenta muito pela própria corda de aço que proporcionava um som um pouco distinto da corda de nylon. E além disso, o repertório por ele consubstanciado, que refere-se aos choros, às danças do choro, tais como a valsa, a polca, e compositores muito importantes que a Dilermando Reis fez questão de gravar. Além desses compositores, as próprias composições de Dilermando foram significativas para gerações posteriores.
Esta foi Conversa de Baiana, de Dilermando Reis, interpretada por ele mesmo. Convidei também para dar seu depoimento o violonista Eugênio Reis, do Fórum de Violão Brasileiro. Na minha opinião, Dilermando Reis representa o auge e ao mesmo tempo o fim de uma época, de um determinado estilo de violão. Ele tocava com cordas de aço de um jeito bem derramado e seresteiro. Depois dele, as cordas de nylon que passaram a predominar e o jeito brasileiro de tocar violão tomou outros rumos, com Garoto, Baden Powell, Paulinho Nogueira e vários outros. Dilermando provavelmente foi o violonista mais popular na história do Brasil, independentemente do estilo. Ele tinha um programa de rádio, gravou discos assim de grande sucesso, as músicas dele eram cantaroladas na rua. Ele ainda ganhou de quebra também a fama de se tornar o professor de violão do presidente Juscelino Kubitschek, com direito até à sátira do do Juca Chaves na época. Tudo isso fez dele um ícone do violão. A música dele continua viva até hoje e vem sendo também cada vez mais descoberta no exterior. Existem os álbuns de partituras que o Ivan Pasquetto lançou nos Estados Unidos, as regravações de vários músicos em vários CDs. E por conta disso, o nome do Dilermando se espalhou e ficou associado de uma maneira muito forte ao violão brasileiro no mundo todo. Enfim, Dilermando Reis é o músico que transformou os sons de carrilhões num grande sucesso fora do circuito de violão, que deixou na memória a valsa Se Ela Perguntar, que escreveu o Xodó da Baiana, que marcou época no violão instrumental brasileiro e que continua sendo reverenciado até hoje.
Dilermando Reis, e com ele no violão, ouvimos Valsa das Hortênsias. Edgar Thomas, violonista e um dos editores da conceituada revista Brazilian Guitar, nos fala sobre a influência de Dilermando Reis em sua vida musical. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Thales pela oportunidade que me dá de fazer um reconhecimento público da importância que Dilermando Reis teve em minha vida musical. Falar dele para mim é um verdadeiro privilégio, porque na minha infância, quando eu já conhecia alguma coisa de violão popular, eu ganhei um disco dele, O Abismo de Rosas. Eu vivia numa cidade do interior de Minas, onde não havia professores de violão solo, de modo que eu resolvi tirar as músicas do disco, algumas músicas do disco, né, de ouvido. Especialmente Abismo de Rosas, Adelita, Sons de Carrilhões e Marcha dos Marinheiros, que era uma música que uma tia minha gostava demais. Enfim, anos depois, quando eu aprendi a fazer leitura musical, eu descobri que tinha cometido muitos erros, né? Tinha cometido muitos erros na tiragem, vamos dizer assim, dessas músicas. Que hoje, felizmente, eu consegui corrigi-los, claro, mas com muita dificuldade. Porque aqueles erros me levaram a vícios violonísticos que, digamos, são difíceis de corrigir, né? Por exemplo, Sons de Carrilhões, Dilermando Reis tocava com uma estrutura rítmica muito diferente da que foi concebida originalmente pelo autor João Pernambuco. E na leitura dessa música, dessa partitura, eu encontrei muita dificuldade de executar como estava escrito, exatamente porque eu estava viciado em tocar imitando o Dilermando Reis, né? Mas enfim, o Dilermando foi para mim uma mola propulsora, no sentido de que eu passasse a aprofundar o estudo do violão, né? Eu diria até que se eu não tivesse ganho aquele LP, hoje eu não acredito que sequer eu olhasse para um violão, entendeu? Então ele foi muito importante para mim. E em uma análise mais abrangente, mais ampla, eu diria que ele foi uma fonte de inspiração para muitos violonistas hoje consagrados. Quando vejo um Penese, por exemplo, tocando Abismo de Rosas, eu consigo enxergar isso com muita clareza. Bem, mais uma vez queria agradecer ao Thales pela oportunidade. Muito obrigado.
Ouvimos de Dilermando Reis Reclamando, um choro-canção interpretado por ele mesmo. Gilson Antunes, violonista e professor, também proferiu suas palavras sobre Dilermando Reis. Bom, Thales, sobre o Dilermando Reis, o que eu poderia dizer é que, bom, é desnecessário dizer que ele foi um dos principais violonistas que o Brasil já teve, né? Eu mesmo já toquei, pelo menos na Xodó da Baiana, e se ela perguntar, e algumas outras músicas, né? E eu sei que ela fez parte da formação de vários violonistas brasileiros, né? Mas eu me pergunto, será que os violonistas realmente conhecem o Dilermando Reis? Né? Mesmo a história dele, ele tocou em várias localidades, né? Ele saiu de Guaratinguetá e acompanhou o Levino Albano da Conceição até o Rio de Janeiro, e, enfim, a carreira dele teve uma série de grandes discos, né? Como o Abismo de Rosas e Gotas de Lágrimas, que ele ajudou a divulgar tanto o Nome do Canhoto quanto o do Mozart Tropicalho, né? E, enfim, há um festival na cidade natal dele, Guaratinguetá, que tem inclusive um projeto de lei, se eu não me engano, né? E muitos violonistas não sabem disso também, né? Então eu acho que uma reedição de seus discos viria em boa hora, né? Seria muito bom. Novas edições de suas partituras também, né? E principalmente, né, uma pesquisa sobre as músicas inéditas que ele deixou. Eu sei que ele deixou várias músicas que as pessoas não conhecem, né? E que, mais que tudo, os violonistas voltem a tocar a música do Dilermando, né? Como eu acredito que era muito mais tocada no passado, né? Quem vai sair ganhando são os violonistas, que são músicas muito bonitas e idiomáticas, né? E o povo, que vai realmente voltar a conhecer esse que foi um dos grandes violonistas do Brasil, né? Eu acho que, enfim, é um violonista importante, as pessoas conhecem o nome dele, e só faltaria mesmo as pessoas voltarem a tocar as músicas do Dilermando. É isso.
Acabamos de ouvir Baile na Fronteira, uma toada de Dilermando Reis, no violão Dilermando Reis. Bom, depois de tantas emoções, só me resta dizer que esse humilde programa foi agraciado e abrilhantado com a participação do Álvaro, do Fabiano, do Eugênio, do Edgar e também do Gilson. A vocês, minha admiração e gratidão. Fica aqui então o nosso desejo que Dilermando e sua obra sejam mais apreciados por todos os violonistas, professores e amantes desse instrumento encantador que é o violão. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação, Thales Guimarães.